A partir de agora, no ar. As principais notícias de Cachoeira, da Bahia e do Brasil. Programa Cachoeira Precisa Saber. Um jornalismo diferente e com qualidade nas informações. Apresentação, Cláudio Gomes. Rádio Web Cachoeira Precisa Saber. Boa tarde Cachoeira, boa tarde São Félix, Governador Mangabeira, boa tarde Recôncavo da Bahia. Boa tarde, mais uma vez aqui nesta tarde de quarta-feira, dia 20 de junho de 2018. E hoje, como havíamos já afirmado pela manhã, que estaríamos recebendo aqui o Jardel Barros, né? Jardel Barros, que é natural de Salvador, mora hoje em Cachoeira, né? Desde 1997, é formado em fisioterapia. Ele vai falar um pouquinho hoje sobre a importância do conhecimento sobre a política, no geral, né? Tanto local, estadual e nacional. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar falando com ele aqui, com o Jardel Barros, né, que já se encontra aqui. E a Thay também está acompanhando aí, a esposa dele. E daqui a pouquinho a gente vai bater um papo aí, papo de frente, né, com o Jardel aí, com vocês que estão ouvindo aí. Pode também fazer os comentários aí através do Facebook, através do aplicativo. E a gente vai bater aquele super papo, né? É isso, Jardel? Boa tarde, Jardel. Boa tarde, grande Cláudio. É isso aí, vamos bater um papo. Desde já agradecer aí, né, por essa oportunidade, a simpatia, a receptividade que você teve com a gente. E parabenizar, né, pela rádio Cachoeira Precisa Saber. Conhecimento é tudo, né? A própria Bíblia, que é o livro mais vendido no mundo, fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? E você traz isso para a comunidade de Cachoeira, né? E de todo o Recôncavo. Então, parabéns aí. Cachoeira, de fato, precisa saber, não só a Cachoeira, a Bahia toda e o Brasil todo precisa estar bem informado. E é uma honra estar aí para a gente poder falar um pouquinho desse assunto aí. Vamos agora falar com o Jardel Barros, né? Jardel Barros, que o pessoal está mandando aqui pelo inbox aqui, que eu ouvi o Jardel Barros. Jardel Barros, que vai falar hoje sobre a importância do conhecimento sobre a política. E vamos começar, né, Jardel? O que falta para o eleitor conhecer a política? Porque eleitor, algumas pessoas sabem que eleitor só na hora de votar, né? Ou seja, o político também só reconhece o eleitor na hora do voto e depois. Verdade. Então, boa tarde, Jardel Barros. Beleza. Boa tarde mais uma vez, grande Cláudio. Boa tarde a todos vocês aí que estão conectados aqui com a Cachoeira Precisa Saber, a Rádio Web. Tá? E é uma honra estar aqui podendo falar desse assunto, né? Cláudio, a questão da política é um assunto chato, na verdade, né? Muita gente não quer saber de política. Infelizmente, o cidadão de bem, as pessoas acabaram se afastando desse debate, da participação da política. E, mais uma vez, parabenizar você por trazer essa oportunidade da gente falar um pouquinho desse assunto que é chato, que muita gente não gosta. E a gente está em ano eleitoral e, infelizmente, a população, tem protestado de forma um pouco equivocada, né? A gente, às vezes, se anula, vai votar nulo, vai votar branco, se omite, não quer participar dos espaços de discussão. E essa omissão acaba fazendo a gente deixar pessoas ruins ocuparem o espaço, né? Então, Jardel, você tocou no assunto que eu ouço sempre nas ruas, não só aqui da Cachoeira, mas em outros municípios também que eu estou sempre viajando. Votar nulo ou branco vai resolver alguma coisa? Cláudio, boa pergunta, viu? Tem rolado aí um fake news, um boato de que votar nulo, se todo mundo votar nulo ou branco, mais de 50% votar nulo, as eleições são canceladas. Mas isso é uma grande mentira, né? Um mito que foi se criado, não sei por quem ou por quê, mas, na verdade, que se você votar nulo ou branco, você só facilita as coisas para quem está ali no grupinho da política, porque, digamos, se todo mundo de Cachoeira votar nulo, mas um político ruim que tiver aí, a família dele votar nele, ele se elege. Com 3 votos, 5 votos da esposa, ou dele, ou do filho. Então, votar nulo e branco não é a melhor forma para a gente protestar. O ideal é a gente estar mais perto, por isso que é importante conhecer sobre política, conhecer de perto, buscar informação, estar conectado aqui na rádio, estar assistindo, estar participando, porque você conhecendo, você não é ludibriado, você não serve de marionete, você não se deixa ser usado, né, por pseudos aí representantes do povo, né? Falsos representantes do povo. Então, votar nulo ou não votar é só mito, não vai resolver nada. Não resolve. Vai eleger alguém. Vai. Quem estiver votando ali, vai eleger. Quando você vota nulo ou branco, você está dizendo assim, ó, não quero saber não. Escolha aí por mim. E quem for lá votar, vai escolher por você.
depois você não vai poder se queixar que está fazendo coisa ruim. E a questão de conhecer o candidato, conhecer as pessoas, como funciona isso? Você que veio aqui para esclarecer, né, aos ouvintes aí da nossa Rádio Web Cachoeira precisa saber. Justamente. Esse papel do conhecer é como em qualquer coisa na sociedade. Se a gente quiser buscar uma informação sobre algo, sobre um curso, sobre uma escola, sobre uma faculdade, a gente tem que ir atrás do conhecimento. Então tem que abrir um site, tem que buscar na televisão, tem que buscar na rádio. E o interessante é que essa eleição, Cláudio, a gente vai ter uma eleição bem atípica, né? É uma das eleições que a gente vai ter mais opções do que as outras. Então tem muito candidato, muita gente boa, muita gente nova, muitos projetos diferentes e novo. E a gente aí precisa, de fato, estar buscando, gastar um pouquinho de tempo, abdicar dos nossos interesses pessoais, do lazer, do entretenimento, da parte profissional, e gastar um tempinho para pesquisar sobre política. Né? Qual é o partido que realmente tem uma proposta interessante, qual é o candidato que, de fato, vai fazer aquilo que a gente quer enquanto cidadão. A gente está vendo um bocado de besteira, de atrocidade, até desde o Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, nas cidades, no Estado em geral e no Brasil. E se a gente ficar omisso, se omitir disso aí e ficar esperando só a informação chegar de qualquer forma, ainda mais a gente está no mundo da informação, cheio de notícia falsa, o famoso fake news. Eu ia até fazer essa pergunta agora a você, Jardel, sobre essas informações erradas e tendenciosas. A todo momento a gente percebe que aparecem sites, sempre eu já analisei, inclusive nós da Rádio Web, não fazemos questão de reproduzir matérias de alguns sites que aparecem aqui na cidade, no local. Verdade. Porque percebemos que é tendenciosa. Verdade. Esse assunto mesmo da ponte, por exemplo, saiu uma reportagem aí no site conhecido da Bahia falando que estão avaliando que parece que é um rompimento aqui na Ponte Pedra do Cavalo, é um rompimento superficial no asfalto, mas já estão circulando aí uma notícia de que a ponte, uma foto parece que é de outra ponte, e dizendo que está caindo. Então, ou seja, esse é o fake news. A gente precisa, de fato, ir lá. Daqui a pouquinho, após sair daqui, eu vou dar uma passada lá, vou registrar, vou olhar, porque isso é conhecer de perto. É a gente não se deixar levar por uma informação que a gente não tem a base, não tem evidência, não tem fundamento. Então, o conhecer é isso. É você pesquisar, ouvir várias fontes, ler várias informações de fontes diferentes, para saber o que é mentira e o que é verdade, né? Como o cidadão, na verdade, deve se comportar ou receber, hoje tudo é através de um celular, uma notícia tendenciosa ou errada ou falsa? Isso. Ele deve fazer o quê? Como eu falei, eu acho que, pelo menos, vou dar uma dica do que eu faço, né? Primeiro é saber da onde vem a fonte, né? Quem é que está fazendo, quem é que está levando essa informação, para ver se a fonte é segura ou não. E depois disso, comparar com outras fontes, ir a fundo lá, saber, averiguar se essa informação procede. Porque se a gente pegar e já tomar como verdade aquilo, a gente pode estar sendo leviano e enganado sem saber. E o pior, Cláudio, é que acontece uma coisa, quando a pessoa, digamos assim, ela acaba sendo um pouco irresponsável em pegar uma coisa que chegou para ela, ela nem sabe se é verdade ou se é mentira e já duplica. As pessoas hoje, por causa da velocidade da internet, ela recebe uma coisa, ela está jogando no WhatsApp, está jogando no Instagram, no Facebook, sem nem saber se aquilo procede, sem nem saber se é verdade. E a gente precisa, né? Cachoeira precisa saber que a gente precisa ter responsabilidade ao transmitir qualquer tipo de informação, né? E mais uma vez eu parabenizo você por causa dessa seriedade. A gente tem acompanhado a rádio aqui há um tempo e sabe da seriedade que você leva para levar informação, de fato, baseada em evidências, em fatos, e não no achismo, né? Inclusive, Jardel, para quem não sabe ainda, vai ficar sabendo agora, você reproduzir, compartilhar o que não é verdade é crime. Verdade. Bem lembrado. Então tá aí, você que está ouvindo aí, né, atentamente aí a fala do Jardel Barros, que tá, hoje a gente está falando sobre a importância do conhecimento sobre a política. E na hora de votar, são 2 senadores e o pessoal se atrapalha, porque na verdade as pessoas já passam através até das redes sociais, os WhatsApps, Facebook, o número e ok, votar e pá, confirma. E aí? Verdade. Atrapalha, não atrapalha? Atrapalha sim. E mais uma vez a importância da gente saber estar perto da política. Por exemplo, esse ano, não sei se a galera que está conectada aí sabe, mas a gente vai ter que votar em 5 cargos diferentes, né? Mas, na verdade, a gente vai apertar a tecla verde, a tecla confirma 6 vezes. Hoje, na eleição desse ano, a gente vai ter os 5 cargos, né? Governador, deputado estadual, federal, senador e presidente. 5 cargos. 5 cargos. Só que a gente vai ter que votar 6 vezes na urna. Aí, seja mais claro aí, 6 vezes aí. Você que está ouvindo aí, que
já votou até errado, que já aconteceu aqui, viu? Verdade. A pessoa votar e não sabia nem quem votou. Isso. Então, um alerta aí para a galera aqui de Cachoeira, de toda a Bahia, na hora de votar, na hora que aparecer a opção senador, o cidadão vai ter que escolher 2 candidatos para o mesmo cargo, porque esse ano, o mandato de senador, depois numa próxima oportunidade a gente pode vir falar aqui sobre os cargos, a função de cada um. Esse ano é a eleição, a gente precisa eleger 2 senadores, porque é um mandato, né, de 8 anos e de 4 em 4 anos ele altera 1/3 e 2/3. Então esse ano a gente vai ter que votar em 2 pessoas para o Senado. Então por isso que na hora do senador, na hora que se você votar no seu senador, vai aparecer de novo para você votar em outro senador. Então a gente vai ter que votar uma vez para deputado estadual, uma vez para deputado federal, uma vez para governador, uma vez para o presidente, mas 2 vezes para o Senado. Então são 6 votos? 6 votos. 6 votos. Então tem que ficar atento para não errar lá na urna, né, Cláudio? Não achar que votou errado e começar a embananar os números. Então isso é a importância de estar perto da política, de conhecer a política para fazer a coisa certa, reivindicar. O povo cachoeirano precisa despertar, né? A gente precisa de um despertar já no Brasil e, na verdade, é isso, de buscar o conhecimento, buscar a informação para fazer a coisa certa, em vez de só ficar protestando, batendo panela, indo para a rua. Mas na hora de resolver o problema é na hora da urna, né? da votação, de acompanhar, de fiscalizar e da gente se colocar à disposição para estar participando aí dos espaços de debates políticos. Jardel, o que é exercer a cidadania com responsabilidade? Bacana. É um pouco de tudo isso que a gente está falando aqui. Né? A gente tem os direitos e os deveres, né? São coisas que foram instituídas para a sociedade, né? Desenvolver esse espírito de cidadania, que é, ou seja, você está ali relacionado, preocupado, participando das decisões da sua vida. Infelizmente, a gente, ao longo das décadas aí, a gente tem visto que o Brasil tem caminhado muito para defender direitos, dar direitos e esquecendo dos deveres. Então, acho que cidadania, acima de tudo, é a gente saber da nossa responsabilidade, dos nossos deveres enquanto cidadão, de estar participando, de estar, né, acompanhando aí os conselhos municipais de saúde, de educação, de segurança, participando das assembleias, na Câmara de Vereadores, ou seja, estar participando da política, conhecendo a realidade do município. Então, essa cidadania, esse espírito de cidadania é isso, é você estar preocupado com a sua cidade, com a sua vida em sociedade. E a gente está acostumado a buscar só os direitos, como eu falei. Todo mundo só quer direito, só quer direito, só quer direito. E os deveres, infelizmente, estão sendo esquecidos. E quem não luta, quem não busca assumir o seu dever, não é digno de ter direito, né? Ou seja, o direito precisa ser conquistado. A gente precisa primeiro trabalhar e aí sim a gente buscar o resultado desse trabalho. E a cidadania é isso, a responsabilidade é dessa. Por quê? As pessoas estão reclamando muito, Cláudio. Muita gente reclamando nos grupinhos, nos bares, né? Em todo canto, todo mundo nas esquinas, reclamando, metendo pau, mas a pessoa não quer vir para participar. Nunca foi numa reunião de conselho municipal, de saúde, de educação, de segurança. Nunca foi numa sessão na Câmara de Vereadores. Não sabe para onde vai nada, e depois quer discutir que fulano não presta, que ciclano não presta, que a política está ruim. Então, a responsabilidade, a cidadania com responsabilidade, é a gente sair do anonimato, sair da omissão e vir para perto da política. Porque a ferramenta, o único jeito da gente melhorar o Brasil é na política. Então, pegar pessoas admiradas, pessoas boas. Geralmente as pessoas boas, Cláudio, estão se afastando porque entraram na política e se frustraram, se decepcionaram, e aí falam, não quero me meter nesse meio. E hoje acaba ser pejorativo, a ser ruim você dizer que vai falar de política, que você quer entrar na política, porque é um espaço totalmente desacreditado. Então a pessoa já lhe olha com um olhar meio que, né, com uma pulga atrás da orelha. Esse cara quer entrar na política deve ser gente enrolada. E a gente tem que acabar esse conceito, essa visão. A gente só vai mudar quando as pessoas boas vierem para a política. Aí a gente vai ter um cenário diferente. É o nosso seguidor aqui, ó, o Elielso Barbosa, né, quer ter o âncora do programa aqui de sábado, né, Samba Recôncavo. Maravilha. Ele está falando aqui, ó, a política é coisa séria e deve fazer parte do currículo escolar desde o ensino fundamental. Maravilha. O grande Elielso, excelente comentário. A gente tinha, eu me lembro, apesar de não ser tão velho, eu tinha uma disciplina chamada OSPB, Cláudio, que era Organização Social e Política do Brasil. Então, acho que um pouco dessa vontade de estar participando na veia veio dessa informação que eu tive lá na 8ª série ainda, né, que era 2º grau, hoje é o ensino médio, e acabaram essa disciplina. Tinha uma outra disciplina, EMC, Educação Moral e Cívica. Então, eram informações acadêmicas que ajudavam o adolescente e o jovem a se preparar para ser um cidadão responsável, participativo. Só que o que é que fizeram? Acabaram com essas disciplinas. Ou seja, o estudante hoje tem uma coisa boba, superficial, e de forma voluntária de algum professor que acha importante comentar aquilo.
mas deveria ser algo realmente mais... deveríamos resgatar de novo essas disciplinas, como o Elielso colocou aí. Política é coisa séria, é a gente escolher as pessoas que vão governar e decidir as coisas da nossa vida, né? Tudo é política hoje. Então, os preços de tudo que a gente compra é a política que define, tá? Se a gente tem a necessidade de ter serviços melhores de saúde, de educação, que todo mundo reclama, a segurança pública, né? Que a gente está aí nesse caos. Eu vi um indicador aí, saiu a notícia essa semana do IPEA, falando sobre o Atlas da violência de 2018, as 10 cidades mais violentas do Brasil. A Bahia tem 5 municípios dentro desse mapa das 10. Dos 10. A Bahia... Então, tá com 5 cidades nesse ranking aí. Rapidinho aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó, primeiro lugar, Queimados, no Rio de Janeiro. Depois vem Eunápolis, na Bahia. Terceiro lugar, Simões Filho. Simões Filho, aqui pertinho. Quarto lugar, Porto Seguro. Quinto lugar, Lauro de Freitas, ou seja, no ranking aí, 4, logo dos 5 primeiros, 4 está na Bahia. A gente vê como a nossa Bahia está precisando abrir os olhos, né, para a segurança pública. Japeri, no Rio de Janeiro, 6º, 7º, Macaraúna, no Ceará, Altamira, no Pará, 8º, Camaçari, 9º lugar, e Almirante Tamandaré, no Paraná, o 10º lugar. Ou seja, então a gente precisa estar atento, estar participando, e a política que define tudo isso. A segurança aqui de Cachoeira, quem é que vai definir? É quem estiver conectado, participando da política, né? É o prefeito, são os vereadores, é a comunidade junto desses espaços para discutir qual é a melhor opção para a segurança de Cachoeira e da região. A saúde, como é que está a saúde de Cachoeira? É a política que define. A educação, quem é que define? É a política. E aí tem gente que não quer saber de política. Aí fica difícil, Cláudio. Ô, Jardel, como você hoje analisa a política atual em nosso país? Fala-se Bolsonaro, fala-se Lula, mesmo preso, governar o país. É verdade. Assim, eu tenho um olhar, eu vou tentar ser um pouco assim, bem pessoal, dar minha opinião mesmo pessoal e sincero, né? Eu acho que ao longo dos anos a gente tem perdido muito os nossos valores, os princípios, né? Comportamentos de ética, castidade, de moralidade, de seriedade com a coisa pública. E a omissão das pessoas boas, a entrada de pessoas indevidas na política acabou levando a gente para esse caos que a gente está hoje aí, sem representatividade nenhuma. Hoje eu acho que a política do Brasil, os políticos do Brasil não representam a população brasileira, né? Tem umas estatísticas, tem um sistema do VoteNet, que é um sistema muito interessante, traz dados estatísticos, né, de um grande amigo, Beto Teixeira, do Rio de Janeiro. Ele mostra que 35% do eleitorado, ou seja, uma minoria, 35% é que elege todos os políticos que a gente tem. Vereadores, prefeitos, governadores, senadores, deputados federais, né, e o presidente. Ou seja, uma minoria, 35% é que define todos os políticos. A maioria não se sente representada. Por quê? A mesma quantidade, 35% do eleitorado, a mesma quantidade de gente que elege todo mundo é a mesma quantidade de gente que vota nulo, vota branco e não quer saber de votar. Então, 35% do povo acaba indo votar branco ou nulo, ou não vai votar, se abstém. E esse ano, por conta dessa crise, dessa corrupção, da Lava Jato e de tudo, tem muita gente frustrada, indignada e com a mentalidade de falar, não vou nem lá votar, vou votar nulo, vou votar branco. Então, a gente precisa tentar conquistar essas pessoas para irem votar sim, e votar para ter alguém que represente de fato o que a gente acredita, né? E um percentual aí de 30%, né? 35 mais 35, 70, sobrou 30. 30% são pessoas que votam de forma desengajada, né? Ou seja, votam em alguém porque prometeu alguma coisa, porque é amigo, porque é parente, ou seja, não tem um alinhamento ideológico, um engajamento legal para eleger aquele candidato. E a gente precisa de mais engajamento, a gente precisa estar perto, escolher uma proposta legal e começar a participar, divulgar essa proposta, chamar os amigos. Então, a política hoje não é representativa, a gente não se sente representado. Nós temos aí 35 partidos políticos e somente um, né, que hoje, de fato, eu nunca tinha entrado na política, nunca tinha me filiado a partido nenhum, por conta de não sentir segurança dentro dos partidos existentes. Na teoria tudo é muito bonito, os estatutos são lindos, a filosofia, mas quando a gente vai nas reuniões e vê na prática, nada condiz com aquela realidade que está ali no papel. E somente um partido hoje me convenceu, e no ano passado fui conhecer, me apresentaram, que eu não sei se a galera conhece, que é o Partido Novo, o nome é novo realmente, e aí me chamou a atenção, pela primeira vez eu me filiei, porque é um partido que fechou muitas brechas para corrupção, para coisa errada, é um partido que faz processo seletivo para os candidatos, é um partido que evita que o dirigente do partido, o presidente, o tesoureiro, o secretário, evita que esse representante do partido saia candidato, ou
seja, não, se você quer cuidar do partido, você não vai ser candidato, você vai cuidar do partido e fiscalizar os mandatários, os representantes do povo. Então, isso me abriu a mente, falei, poxa, aqui vale a pena eu sentir um ambiente seguro e propício para eu poder participar da política. E é importante você conhecer. Então, você só vai encontrar essas coisas. Eu só encontrei o Partido Novo para me filiar porque eu fui pesquisar, fui estudar cada um, fui para reunião de PT, de PP, de PDT, de Democrata, já fui para Partido Verde, mas nunca me senti assim seguro suficientemente com as coisas que eu via. E decidi participar nesse aspecto. Então, se eu não me sinto representado, o que é que eu tenho que fazer? Procurar um ambiente para eu me sentir representado e apoiar, divulgar, vestir a camisa daquele movimento. Foi o que eu fiz, é o que eu aconselho o cidadão hoje a fazer. Sair da omissão e participar. Estudar, porque a gente tem que colocar na política aquelas pessoas que a gente acredita que vai fazer melhor para a nossa vida. E outra coisa, para finalizar, não falar muito, eu gosto de falar, viu, Cláudio? Eu ia até perguntar sobre ideologia. Qual a importância da ideologia que esses dirigentes de partido sempre pregam para o eleitor? Porque nosso partido tem ideologia. O que é ideologia? Bom questionamento. Ideologia, na verdade, é aquele conceito, né, que fez aquela instituição surgir, né, aquela premissa, aqueles valores, surgir com essa ideologia, com essa vontade de fazer um pouco assim de filosofia, né, de conceito. Então, assim, infelizmente, tem para o povo entender melhor aí, a questão daquela ideologia de que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Muita gente está dizendo que o Brasil está em crise, que o Brasil está com dificuldade, não tem dinheiro, mas a gente não vê os partidos votando para acabar o gasto demasiadamente errado com o dinheiro público. Então a gente tem aí o fundo partidário que usa bilhões para manter os partidos. Todos nós, cidadãos, bancamos esses partidos todos aí, porque na hora que a gente compra o feijão, que compra o gás de cozinha, que compra qualquer produto, tem imposto. E parte desse imposto vai para PT, PSDB, PMDB, para os partidos. Então o pessoal reclama, quer tirar. Lógico que a gente precisa fazer várias reformas aí, porque o Brasil, infelizmente, entrou numa sinuca de bico aí, então tem que apertar, mas os políticos não querem tirar nada do bolso deles. Ou seja, que partido é esse que não defende a redução dos custos aqui de dentro do partido, não usa o dinheiro público com seriedade? E o Partido Novo, é outra curiosidade que me fez entrar no partido, é o único partido que não usa dinheiro público para se manter, Cláudio. Ele só vive de doações e de filiados. Os filiados pagam uma mensalidade que é menos de R$1 por dia, dá R$29, e a gente vive desse dinheiro do filiado. Porque se a gente quer fazer um movimento, a gente entende que a gente tem que conquistar as pessoas e é a pessoa que tem que bancar esse movimento. E não pegar dinheiro do povo de forma obrigatória, né? Na hora que eu for comprar o feijão, tá ali um dinheiro embutido para dar para partido, sem o povo querer. Aí eu pergunto para quem está ouvindo aí, você gostaria de continuar pagando, mantendo PT, PSDB, PMDB, né? Todos esses partidos que tem aí? A maioria não quer. Então hoje a gente é obrigado a manter por conta disso. Então a gente precisa abrir a mente, precisa entender que a ideologia é uma coisa que o conceito, o que aquele partido quer trazer para a sociedade. E aí tem duas discussões muito grandes aí que a gente pode deixar até para um outro momento, que é a ideologia que tem sido até extinta quase do mundo contemporâneo, que é aquela ideologia do socialismo, do comunismo, que nunca deu certo nos lugares que foram colocadas em prática, e a ideologia do capitalismo, do mercado livre, né, do pró-mercado, da liberdade, do cidadão poder decidir de fato o que quer para a sua vida. Então é importante a gente saber esses conceitos de ideologia, de filosofias e definições de se tocar as políticas públicas, né? Existem essas duas maiores vertentes aí, que é o socialismo, o comunismo e o capitalismo, né? São três, mas que na verdade o comunismo e o socialismo se alinham muito, né? Na teoria todas são muito bonitas, todas querem o bem-estar da população, da sociedade, uma vida melhor para todos, mas o como fazer de uma é totalmente diferente da outra. Então, para você saber como o socialismo e o comunismo quer trazer as coisas para o cidadão, quer melhorar a vida das pessoas, é de uma forma. Como o capitalismo quer melhorar a vida das pessoas, é de outra forma totalmente diferente. E não adianta eu induzir as pessoas aqui a dizer o que é melhor. Eu faço esse desafio para cada um começar a pesquisar socialismo, comunismo, capitalismo e ver qual a proposta que de fato é melhor para a Cachoeira, qual a proposta é melhor para a Bahia e qual a proposta é melhor para o Brasil. Eu tenho a minha decisão pessoal, eu acredito que o capitalismo é inerente, ou seja, o capitalismo no sentido da gente poder ter liberdade para empreender, para realizar nossas coisas. A gente, enquanto indivíduo, a gente é que tem que ser o gerador de riqueza da nossa vida, né? A gente que tem que ser o protagonista da nossa história, da nossa vida.
E essa é a visão do capitalismo, é que a gente é responsável pela nossa vida. É a gente que tem que arregaçar as mangas e buscar aquilo que a gente quer para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa cidade. Enquanto o comunismo e o socialismo, às vezes, coloca muito na conta de terceiros. É o Estado que tem que dar tudo para você. É o Estado que tem que dar o direito a isso, o direito àquilo, o direito ao trabalho, à vida. Ou seja, coloca a responsabilidade na mão do outro. E é muito fácil a gente colocar a responsabilidade na mão do outro, de terceiros, né? Apontar e dizer que não presta porque o Estado não consegue. Mas o Estado somos nós, né? O indivíduo que forma toda a sociedade. Então, a gente, enquanto indivíduo, precisamos ter uma mente mais produtiva, mais empreendedora. A gente precisa ter autoestima, Cláudio. O povo cachoeirano, o povo da Bahia precisa entender que nós somos guerreiros, somos criativos, somos inteligentes. E a gente, independente da classe social, tem muita gente boa, criativa, muitos artistas aí. E a gente precisa pegar essas riquezas e colocar na prática, começar a ser empreendedor, divulgar, duplicar e mostrar que a gente pode fazer, a gente pode chegar lá, né? O sucesso de cada um, o sucesso é essa trajetória, essa busca do que cada um quer para a sua vida. E se a gente tiver um país aberto, livre, né, a gente consegue fazer tudo isso. Você falou sobre partidos, esclareceu aí, né, algumas dúvidas, mas o que garante esse novo partido não ser igual aos outros? Porque sabemos que nos municípios, né, como Cachoeira, qualquer outro município aí, os partidos são usados. Verdade. É o novo. E como garantir que ele não será mais um partido? Maravilha, excelente pergunta, Cláudio. Inclusive, eu fiz uma pergunta semelhante a essa para o presidente nacional do partido, Moisés Jardim, na oportunidade que eu tive de conhecê-lo lá em Cachoeira. E essa foi, lá em Salvador. E essa foi a pergunta que eu fiz para ele, né, que muita gente me faz. Qual é a garantia que o partido novo, né, que é novo, tudo muito bonito, vai, de fato, preservar os valores, a integridade? Então, o que é que tem no novo que é diferente? Então, o que me convenceu a me filiar, Cláudio, foi justamente algumas ferramentas que tem dentro do partido que protege. Lógico que onde tem ser humano, a gente não vai ser ingênuo de achar que todo mundo que vai vir vai ser perfeito. Ninguém é perfeito. Onde tem ser humano, existem as falhas. Então pode ser que venham lobos vestidos de cordeiro, que representem o partido, mas vai ser muito difícil as pessoas ruins ficarem no partido. Primeiro porque o partido ele faz um processo de análise de ficha limpa para você ser filiado. Então, se você não for ficha limpa, você nem se filia. Para você ser candidato para representar o nome do partido, você precisa passar num processo seletivo. Eu fiquei 5 meses participando de um processo seletivo, provas, entrevistas online, através da internet, treinamentos, para você se preparar, para você saber se você está alinhado com as propostas, com as ideias. O partido exige que você assine um termo de compromisso, se responsabilizando em reduzir os gastos públicos, reduzir verba de gabinete, devolver essas coisas de auxílio moradia, auxílio motorista, auxílio selo, correio, auxílio, um monte de auxílio que pega o dinheiro do povo e gasta à toa, dando vantagens e regalias para os políticos. Então o partido não quer, o partido é o único partido que luta contra as vantagens e regalias dos políticos, e ele obriga o candidato, o cara que quer ser candidato pelo partido, a assinar, reconhecer em cartório, gravar vídeo se comprometendo a não gastar o dinheiro público de forma equivocada, errada. Então, esse é um outro mecanismo. Um outro mecanismo que pode garantir para a gente que o partido vai se manter na linha. O partido só vive de filiados e de doações. Então, eu pago R$29 por mês. Na hora que eu sentir que o partido está vacilando, Cláudio, está fazendo uma coisa que não está condiz com o que ele... Eu paro de pagar. Se todo mundo parar de pagar, o que é que vai acontecer com o partido? Vai fechar a porta, não vai existir. É igual um serviço, você vai no restaurante, o prato da comida está ruim, você vai lá, você paga a comida, você vai lá comer de novo? Não vai. Infelizmente, a política tomou um caminho errado, diferente. Hoje, os próprios políticos criaram um sistema de pegar o dinheiro público obrigatoriamente do povo para se manter. Hoje, com essa corrupção toda, todo mundo frustrado, indignado, ainda todo mês tem milhões indo para a conta dos partidos porque sai do imposto. Então, se a gente acabar isso, de fundo partidário, por exemplo, só vai se manter os partidos que, de fato, tiverem representatividade, tiver gente, de fato, apostando naquilo do partido. Então, eu acho que se a gente tirasse o fundo partidário, fundo eleitoral, ou seja, esse ano aí, 2,7 bilhões, né, de reais para fazer as campanhas dos políticos dos partidos. Ou seja, dinheiro que poderia estar sendo usado na segurança, na educação, na saúde, está sendo desviado para pagar a campanha de político. Ou seja, vamos apostar nos candidatos e nos partidos que querem acabar com isso. Então, a gente só vai saber se começar a buscar essa informação,
né? E a gente colocar pessoas lá que querem acabar com esse sistema sanguessuga aí, que tira do povo, tira das pessoas menos favorecidas e querem dar para aos políticos, os escalões aí do funcionalismo público, os altos escalões do funcionalismo público, das pessoas que estão nas grandes empresas estatais, todo mundo bem de vida, e o povo que é guerreiro, que está trabalhando, acaba pagando o pato. Então tá aí, estamos conversando com o Jardel Barros, né, sobre o conhecimento na política, sobre a política. Ele vai voltar daqui a pouquinho. Já que estamos conversando aqui com o Jardel sobre a importância de conhecer a política, como você analisa hoje não só o Código Penal brasileiro e até os políticos que lá estão em Brasília, que eles que mudam, que criam, sei lá, renovam esse mesmo código. E um homem desse, que já tinha estuprado 2 pessoas, estava solto. Esse é um outro dilema que a gente precisa vencer. Cachoeira, não só Cachoeira precisa saber, mas a Bahia e o Brasil, de que a gente precisa mudar a lógica, a ideologia de cuidar dos crimes. Infelizmente se colocou uma distorção muito grande na questão dos direitos humanos, né? Infelizmente hoje a gente tem no Brasil grupos políticos defendendo o direito humano mais do bandido, de criminoso, do que das vítimas. Você vê aí que ele ficou já indiciado algumas vezes, ficou 1 mês e pouco, depois 2 anos e 3 anos. Ou seja, os direitos humanos da antiguidade, até mesmo do tempo bíblico, é totalmente diferente dos direitos humanos que estão se implantando hoje no Brasil, da impunidade. Então as pessoas estão esperando acontecer, infelizmente, essas calamidades. Uma jovem que tinha um futuro todo pela frente aí, morreu por conta da ineficiência do nosso sistema de segurança, né? Então é um dilema. A gente acredita que não tem bala de prata, Cláudio, não tem uma solução mágica. São várias ações que precisam ser tomadas para a gente evitar esse tipo de coisa. Primeiro, levar mais informação. Segundo, trazer o conceito de fato. O nosso Código Processual Penal aí, ele é muito ineficiente. A gente precisa mudar isso. A gente precisa colocar pessoas lá que queiram de fato punir os criminosos como eles precisam ser punidos. Sem essa conversa, Cláudio, de que o criminoso é vítima da sociedade. É muito fácil colocar a culpa no Estado, colocar a culpa no governo, dizer que o cara é criminoso porque foi o Estado que não deu as coisas que ele precisava dar. Ou seja, se fosse assim, a gente não teria pessoas vindo de famílias totalmente pobres e sendo pessoas honestas, bem-sucedidas, homens e mulheres exemplo na sociedade. E se fosse assim, pessoas que nascem em berço de ouro, que numa família rica, não partiriam para o mundo do crime, como a gente tem aí pessoas que vieram de várias famílias abastadas, estão representando a gente, entre aspas, aí, como políticos e roubando descaradamente toda a sociedade. Ou seja, um criminoso que mata não é diferente para mim desse criminoso que está aí na política roubando a sociedade. Então a gente precisa aí mudar esse Código Penal, reduzir a maioridade penal para 16 anos. São lutas que a gente tem que fazer e que o povo fica nessa historinha de direitos humanos, o criminoso é uma vítima da sociedade. Quem é vítima aí na história? Esse crápula aí que matou ou a menina de 16 anos que tinha todo um futuro, jovem? Quem é a vítima aí na história? Infelizmente, tem gente que vai defender ainda o criminoso. Sabe o que é uma coisa interessante? Talvez se tivesse um cidadão de bem aí e fosse defender essa menina e até matasse esse criminoso, ele ia estar preso respondendo porque evitou a morte da menina. E então a gente precisa acabar com essas distorções. Cachoeira precisa acordar, precisa saber, a Bahia precisa saber que a gente só vai melhorar se a gente de fato chamar a coisa pelo nome. Essa historinha do politicamente correto, a gente precisa acabar com isso, né? Eu fui estudar aí essa história do politicamente correto, da onde veio, e é realmente uma coisa assim nefasta, né? Na época aí do Stalin, da União Soviética, que as coisas eram tão ruins e politicamente para ele não ia ser interessante, ele falou, não, isso aí não é politicamente correto não, a gente não vai mostrar isso não, porque senão a gente vai perder voto, a gente vai perder nosso espaço aqui, então isso não é politicamente correto. Não vamos mostrar, vamos esconder, vamos omitir e vamos mostrar o que a gente quer. Essa é a história do politicamente correto. E tem gente que defende isso. Então a gente tem que jogar esse cara aí, se fosse no tempo da Bíblia, aí esse cara estava morto, né? Tá? Ou seja, o maior direito humano que a gente tem é o direito da vida, né? É o bem mais precioso que a gente tem, a vida. E um cara que tira a vida de uma pessoa, ele não é digno de viver, né? Então ele deveria pagar com a própria vida dele. Esse é o que eu penso, né? Então a gente precisa aí ter muitas estratégias aí. A valorização da polícia, Cláudio. Se tivesse um policial ali também, fosse lá e percebesse e matasse, o policial ia estar respondendo. Então a gente precisa ver esse excludente de ilicitude policial, ter liberdade de abater qualquer criminoso no seu, né, exercício da profissão. Então a gente tem muita coisa para ser feita aí, né? A parte de educação é importante no sentido de a gente poder informar melhor as pessoas. Aqui em Cachoeira mesmo, a gente estava comentando aqui nos bastidores,
Quantas jovens, eu mesmo dou alguma carona para essas pessoas que ficam tanto daqui de Cachoeira. É verdade, é verdade. O pessoal aí que faz faculdade aí no IAN, né? Então tem que ficar atento aí ao pegar carona aí. E eu tomei conhecimento que já aconteceu o caso, só que ocultaram o caso, viu? Então, essa juventude precisa despertar. A gente precisa de um despertar já para as pessoas, de fato, entenderem que a gente está numa situação de dilemas, mas que a gente precisa agir. Então tem que ficar atento, não é pegar carona com qualquer um. Às vezes, R$3, R$3,50 é uma economia, as pessoas estão precisando economizar, gente que vem aí com dificuldade para estudar, patrocinado por outras pessoas, mas às vezes uma caroninha de lá para cá com a pessoa errada pode levar a pessoa a uma situação de óbito, né, de morte, e a gente precisa, de fato, trabalhar com a segurança pública para evitar essas coisas. O que está faltando, Jardel? Para você, o que está faltando para os políticos lá em Brasília renovar, mudar esse código que está caduco já, o Código Penal? Será que é medo? Boa pergunta. Eu acho que está faltando eles saírem de lá e a gente botar gente nova lá. Porque eu, sinceramente, Cláudio, eu não acredito que com os políticos que a gente tem hoje, cheio de vícios, cheio de rabos presos, de conchavos, olhando para o próprio umbigo e para os seus grupos pessoais ali, partidários, eles querem o bem da sociedade. Porque se quisessem, de fato, a gente não estaria nessa calamidade. Há quantos anos a gente vive esses mesmos dilemas? Desde quando eu me entendo por gente, eu estou com 38 anos, essa mesma história que a segurança não funciona, saúde não funciona, educação não funciona, e essas mesmas lutas sempre. O que é que acontece? As pessoas competentes, boas, honestas, não vão para a política. A gente só vai ganhar esse jogo, Cláudio, se a galera começar a perceber que os bons precisam ir para a política. Tirar todo mundo de lá. Eu sou um pouco assim pessimista com esse quadro de políticos que estão aí, e é por isso que eu decidi sair da omissão e vir também para esse espaço, estudar mais a fundo a política e participar, me colocar à disposição para defender os interesses que a gente acredita que devem ser defendidos. Então eu não esperaria dessa galera que está aí, dos deputados que estão aí, nada a favor do que a gente precisa, porque eles já estão comprometidos com os interesses levianos deles. Então a gente precisa colocar gente nova. E eu faço esse desafio para o povo cachoeirano, o povo da Bahia, o povo do Brasil, da gente botar gente nova, votar todo mundo em novas pessoas. Mas não é novo por causa de nome, não é novo por causa de idade. Porque às vezes o cara quer. Os partidos estão mudando de nome aí, né? Um cara de partido mudou de nome para dizer que é novo. Depois dos escândalos mudaram de nome. Pode, né? Podemos. É um bocado aí. É muito nome que eu nem sei, viu? Aí outros chamaram os parentes. Não vou sair mais não, mas vou botar meu filho, vou botar meu sobrinho, vou botar minha mulher. Ou seja, novo, mas da família é a mesma. Então a gente precisa de fato saber quem é novo de verdade. Quem nunca foi político, quem nunca se meteu nessas coisas e quem está disponibilizando o seu tempo para lutar por isso. E a gente só vai saber se buscar informação. Eleições em outubro agora, dia 25 de junho, né, a data magna da cidade, pode ter certeza que vai ter muito político aqui na cidade, muitos políticos. E dificilmente, já que no começo da entrevista a gente falava sobre as 4 cidades, né, do município que estão aí no ranking da violência, né? E porque dificilmente você vê um político, principalmente deputados, falar e mexer no Código Penal. Você só vê ouvem eles falarem de direitos adquiridos por lei. Emenda para calçar, para assaltar, ambulância, tudo que o cidadão já tem direito por lei. Verdade. Será que está faltando argumento? Verdade. Tem, e a questão dos conchavos, como eu falei, das amarras lá dentro deles, a questão das pessoas que colocaram lá, foram, como eu falei, uma minoria, 35% da população. E pessoas, voltando àquela questão da ideologia, Cláudio, pessoas que têm uma ideologia, infelizmente, de defender a impunidade. Infelizmente, os políticos que a gente tem lá, eu vi um youtuber falando uma coisa interessante, né? O povo brasileiro, e eu acredito que em Cachoeira não é diferente, é um povo que é conservador nos seus valores, nos seus princípios, é um povo que preza por uma liberdade econômica, ele quer ter liberdade de empreender, de ganhar o seu dinheiro da forma que ele acha melhor, e é um povo que tem valores cristãos, né? Então, assim, só que os políticos que estão lá vai na contramão disso tudo. São pessoas que não têm nenhum dessas características. Ou seja, o grupinho que colocou eles lá defende uma ideologia totalmente contrária, de defender o criminoso, de defender o bandido. A gente vê no Rio de Janeiro como está. É uma situação assim que mostra que as milícias, os traficantes, estão colocando seus representantes na política. A pessoa de bem não vai e o crime organizado está se mobilizando e colocando as pessoas para ocupar a política. Olha que perigo a gente está vivendo. Então, você acha que um político que está lá, bancado pelo crime organizado, ele vai defender o criminoso ou a vítima? Ele vai defender o criminoso, que é quem está bancando ele. Infelizmente, de forma sorrateira, as pessoas estão colocando leis
vestindo uma roupagem de ovelha, a comunidade aí que não tem um conhecimento, mais uma vez a gente alerta para a importância do conhecimento. Acaba se deixando levar porque parece bonitinho, defender os direitos humanos, né? E a gente acaba tomando um tiro, aí o tiro sai pela culatra, né? O cidadão começa a ver situações como essa, onde o bandido, o criminoso, ele fica 1 mês, 2 meses com indiciamento de estupro e sai de novo para estuprar de novo. Ele estupra de novo, ficou 1 ano, aí foi para Salvador, ficou mais 2 anos e agora está livre de novo. Ou seja, 3 anos o cara ficou preso. Será que isso de fato é uma pena para um cara que estuprou uma mulher? A sequela que esse cara deixa na vida dessa mulher pro resto da vida, né? E agora matou uma pessoa. Uma jovem, ou né? Seja, interrompeu a vida de uma jovem de quando? 16 anos. Até quando, né? Ô, Jardel, suas considerações finais aí no nosso programa aqui, Cachoeira Precisa Saber. A próxima pauta a gente vai te convidar, tá convidado já para a gente falar sobre outros assuntos aí, como a relação entre o eleitor e o político, os direitos e deveres aí. Maravilha, Cláudio. Fica à vontade, suas considerações finais aí. Maravilha, Cláudio. Mais uma vez agradecer a você aí pela simpatia e parabenizar você pelo trabalho que você tem feito aí na região aqui do Recôncavo, mais especificamente em Cachoeira. Foi uma honra estar aqui com você, bater esse papo. E conversando de política, o pessoal fala que política não se discute, né? Mas eu acho que essa história aí é um mito para deixar o povo ignorante. Acho que política tem que se discutir, mas é uma discussão saudável, como a gente está fazendo aqui, sem agredir ninguém, sem ofender, sem xingar ninguém, e trazendo o que cada um pensa para a gente encontrar, de fato, o que é melhor para a população, porque, no final das contas, todo mundo quer melhorar a vida. Lógico que existem umas exceções de alguém que quer ali melhorar a sua própria vida, mas essas pessoas a gente precisa tirar do meio, colocar gente que, de fato, queira argumentar e trazer coisa boa. E eu queria deixar essa mensagem aí para o povo de Cachoeira, para o povo da Bahia, de participar mais, Cláudio, da política, de gastar o seu tempo, que não é um gasto, é um investimento, para ouvir, discutir e conhecer esses assuntos que a gente discute aqui de segurança, de saúde, de educação, de votação, de urna, como é que vai votar na urna, de partido, qual é o partido que de fato tem proposta boa. Só buscando o conhecimento, é o conhecimento que engrandece a gente, é o conhecimento que faz a gente amadurecer e que faz a gente acertar nas nossas decisões. Então, obrigado aí pelo espaço aí, é uma honra estar aqui com você. Conte comigo, sempre que você me chamar, vai ser uma honra estar aqui.